Quando você está envolvida no tricô, claro que onde você mora, todo mundo fica sabendo na rua que você mora, que você tricota, as vizinhas, etc. E na minha rua não foi diferente. Nós temos uma vizinhança muito boa onde eu moro, todas as donas de casa se conhecem, formamos até um grupo de amigas que há 46 anos se reúnem mensalmente, jantam juntas, etc., para brincar, rir, conversar. E dentre essas mulheres, 2 delas tinham máquina de tricô quando eu tricotava para fora aqui. E elas vieram conversar comigo do mesmo jeito como eu fui atrás das tricoteiras da cidade no início, que eu já contei para vocês sobre isso. E Iva, você precisa me ensinar, você podia me dar umas aulas, etc. Como a gente era amiga e tal, eu não podia dizer que não, eu digo não. Beleza, eu posso ensinar o básico assim como eu aprendi e posso ensinar. Aí marcamos um sábado à tarde e eu entrei em parafuso, né? Deixa eu interromper aqui. Entrei em parafuso porque eu pensei, meu Deus, o que eu vou ensinar para elas? Porque eu lembrei na hora da minha aula de manuseio, quando a professora não sabia o que me ensinar e me perguntou o que eu queria aprender. Então eu pensei, eu não posso fazer a mesma coisa, eu tenho que saber o que ela precisa aprender. Eu tenho que saber isso. Como e o que ela deve aprender primeiro. Porque não adianta eu te ensinar a fazer um decote fantástico, maravilhoso, se você não sabe nem tricotar, nem fazer aumento, nem fazer diminuição, não sabe nada. Então, tudo tem que ser programado numa determinada ordem, adequada ao seu aprendizado. Eu fiz um esboço, numa folha de papel, assim, eu fiz um esboço de uma sequência do que era necessário segundo a minha experiência. E eu fui para essa aula e levei esse rascunho junto, porque elas eram minhas amigas, eu não precisava ter nada bonitinho e tal. Levei esse rascunho junto e dei uma aula. Olha, chegou no final da aula, elas estavam assim, eu fiquei até um pouco constrangida, porque eu simplesmente estava ensinando e elas, nossa, Iva, ficaram contentes e foi assim, maravilhoso, né? E sei dizer que isso me entusiasmou muito, muito. Eu pensei, putz, está aí uma coisa legal, eu gostei de ensinar. Aquilo me deu satisfação, me deu prazer de ensinar. Fazer a pessoa compreender, não é só mostrar, entende? Eu estou fazendo uma coisa aqui que eu não posso explicar, porque eu vou ter que fazer uma aula especial do porquê, do como. Eu acho que isso aqui tem que ser assim. Isso não existe no tricô. Nada tem que ser. As coisas precisam ser feitas como devem ou como é necessário. Agora, tem que é diferente. E outra coisa, nunca existe o absolutamente certo. Ah, não, porque um arremate tem que ser assim. Não, não tem. Depende da situação, da roupa, do tipo de coisa que você está fazendo. Por isso, é importante você saber do simples ao sofisticado. Então, um decote pode ser simples, pode ser um decotezinho emergencial, daqueles que se faz direto na máquina, direto, suspende a agulha e depois faz já direto, sem costura propriamente. Mas se você quer uma apresentação elegante, você quer uma coisa de qualidade, você tem que saber fazer também. Então eu sei dizer que disso daí surgiu uma conversa na loja de fios onde eu comprava os fios. Eu comentei que eu estava ensinando umas amigas e tal.
E a dona da loja, mas você está ensinando? Pô, você não quer dar aula aqui na loja? Eu tenho um espaço, ela tinha 3 andares de loja e o último andar era assim, vazio. Você não quer dar aula aqui? Tem um monte de gente que quer aprender tricô à máquina e tal. Me convenceu. Conversei em casa, marido, filha, essas coisas. Estipulei um dia na semana para dar aula nessa loja. A loja chama Mercado de Fios. Fica bem no centro da cidade. E não fui eu, foi ela que conseguiu as alunas e eu sei dizer que a gente teve aluna de cidade próxima, a pessoa vinha toda terça-feira de ônibus, eu acho que eram 120 quilômetros mais ou menos de distância, ela vinha de manhã, a aula era à tarde e ela voltava, chegava em casa à noite. A outra vinha perto de Florianópolis, ela vinha também, mas voltava no dia seguinte porque ela tinha amigos aqui, ela dormia na casa desses amigos. Enfim, eu sei que eram pessoas assim, elas vinham sempre, não faltavam nunca, era uma aula animada, eu preparava a aula antes de como eu ia ensinar e o que eu ia ensinar. Eu tinha uma máquina lá, que aliás era a minha Eugene 820 ainda, e tinha a 840 em casa. Eu já tinha nessa época comprado uma máquina mais moderna, no caso, que era a 840. E então eu virei professora de tricô à máquina. Então eu sempre digo que tudo começou com uma amiga minha, aqui na minha rua, hoje ela não mora mais aqui, ela chama Tânia Klasen, e eu devo a ela, de uma certa maneira, o fato de eu ter me transformado numa professora de tricô à máquina. E dessa loja, de tudo que eu ensinava, dos meus planos de aula, eu dei aula lá há quase 2 anos, eu acho, também surgiu ali o rascunho do que seria o tricô à máquina. Porque ali eu fui vendo qual era a sequência mais adequada para dar o melhor conhecimento possível, o mais indicado para aquela sequência de ensinamentos. Então, o meu projeto, o meu plano de aula foi muito importante, entende? Para a gente fazer depois o curso, que hoje está aí pelo Brasil e muitos lugares do mundo. Então, veja como na vida tudo se encaminha, tudo vai se somando e é uma consequência. Então eu virei professora de tricô à máquina sem nunca ter planejado isso.